Olá, você está no canal Clique Síndico do YouTube e hoje nós estamos em mais um episódio do nosso programa Condomínio em Foco. O coronavírus, os impactos do coronavírus na gestão de condomínio. E o tema de hoje, nós trataremos de um assunto que está dando muita dor de cabeça para os síndicos. É a inadimplência, finanças e gestão de condomínio. Como conciliar tudo isso? E para tratar do tema, nós trouxemos nada mais, nada menos que a professora Roseli Schwartz. Ela é contabilista, administradora pela FAC, MBA pela USP em gerenciamento de facilidades, autora, coordenadora e docente dos cursos presenciais de administração de condomínio de síndico profissional da FECAP. FECAP é uma escola de comércio, é a escola de comércio Álvares Penteado, centenário lá em São Paulo. Instituição de ensino credenciada pelo MEC e dos cursos online ou condomínio. Autora do livro Revolucionando o Condomínio. Nunca teve tão atual esse nome, hein, professora? Na 15ª edição pela editora Saraiva. Mediadora, conciliadora pelo IASP, coordenadora do Grupo de Excelência em Administração de Condomínio pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo. Professora Roseli Schwartz, um prazer muito grande em tê-la conosco. Por favor, suas considerações iniciais. Ayrton estar aqui atendendo ao convite, né, do Clique Síndico e também, né, ao convite da Cíntia, da empresa Crédito Real. Vai ser um prazer aí conversar com o pessoal aí do Sul. Espero trazer algumas boas ideias para esse momento tão importante que nós estamos vivendo, com muitos desafios para todos. Lembrando que o Condomínio em Foco é um programa que tem o patrocínio do Secov-Med, que é uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 1999. A ideia é prestar assistência aos empregados de edifícios e síndicos de condomínios, diretores e empregados das imobiliárias. O Secov-Med tem 21 anos de história e você faz parte dessa trajetória de sucesso. Crédito Real, top de marketing ADVB, empresa com mais de 80 anos no mercado imobiliário, buscando entregar a melhor experiência com atendimento personalizado aos seus clientes, expandindo sua marca com um sistema de franquia. Melhorar sua vida e facilitar o seu dia a dia é nossa prioridade. Professora Roseli, no tempo, eu imagino que quando a senhora lançou a primeira edição do Revolucionando o Condomínio, hoje está na 15ª, ainda era aquele senhor aposentado que não tinha, que tinha o tempo disponível, que era síndico. Eu acho que depois dessa experiência que o mundo está passando, e principalmente nos condomínios, principalmente e também nos condomínios, acaba por desmistificar coisa que há muito tempo já não tem mais espaço, é a falta de qualificação para atender a questão do condomínio. Por favor, professora Roseli. Você pontuou bem. O Revolucionando o Condomínio foi lançado em 1996. Eu iniciei a dar aula em 1998. Então, a minha classe, basicamente, eu comecei no SENAC, da 24 de maio, era composto realmente por senhores, a maioria de senhores aposentados e algumas senhoras e pouquíssimos jovens que trabalhavam em administradora. E essa mudança, né, desde então 98 para cá, houve uma evolução muito grande. Uma, as exigências legais, que hoje o condomínio se assemelha muito a uma empresa, principalmente nas questões de tomador de serviço, nas questões de segurança contra incêndio, nas questões, né, também trabalhistas. Então, tudo isso, né, sem contar que os condomínios hoje
Muitos são chamados, então, condomínios clubes, com uma área comum, com vários equipamentos, né, várias questões que o síndico precisa ter atenção. E aí, em função disso, né, há uma oportunidade grande para os síndicos profissionais, em função do falta de tempo que aquele morador tradicional encontra, né, em fazer a gestão. Então, essa questão, cada vez mais, a necessidade de qualificação, uma por essas exigências que eu estou falando, né, para vocês, e outra é a demanda dos moradores por maior transparência, por maior qualificação, eles estão cobrando muito mais. Antes, quando eu falava, por exemplo, de eu ter auditoria na área de condomínio, muitas pessoas ficavam um pouco espantados com isso, né, porque tinha total confiança naquele gestor, embora às vezes surgisse, né, algumas irregularidades, mas eram poucas. Agora, hoje a gente vê, né, isso já sendo utilizado por muitos condomínios, principalmente esses clubes, que, só para ter uma ideia, aqui em São Paulo tem um condomínio em Osasco, com 2.800 unidades, são mais de 12 mil pessoas que residem nesse condomínio. Então, os desafios desse gestor é muito grande, é como se fosse uma pequena prefeitura. Então, precisa de realmente capacitação, porque é uma responsabilidade grande, tanto da parte financeira, como da parte estrutural também, né? Hoje, com relação às reformas, para você realmente preservar a integridade da estrutura. Então, há necessidade realmente, Ayrton, de uma maior capacitação, responsabilidade ética, acima de tudo, nessa gestão. Professora, realmente, quando a senhora começou em 96 com o livro, eu comecei em 93 com o jornal. Mas é um assunto que não interessa nesse momento, por favor. Nós ouvimos naquela época que auditoria de condomínio é a caça às bruxas. Hoje, pela Sim. complexidade do processo, eu acredito que seja um grande aliado do bom síndico, Muito. porque é a carta, é o atestado probatório da sua gestão. Eu tenho colocado, não só pela minha formação, também de contabilista, por trabalhar também com consultoria, né, Ayrton, fazendo levantamento e apontando pontos importantes para redução de custo e até prestação de contas mais eficientes, né, a gente percebe que o papel do conselho, né, e hoje o Código Civil ele até prevê a existência de um conselho fiscal, né, não é obrigatório, mas ele prevê isso, a gente percebe que esse conselho ele não tem a formação para poder exercer realmente uma fiscalização, uma supervisão das contas, e não nesse sentido que você falou de caça às bruxas, mas de evitar, né, por exemplo, ações trabalhistas no futuro, ações da Receita Federal em cobrança de impostos que não foram recolhidos, né? Então, principalmente nessas questões tributárias e encargos, né, trabalhistas, é muito importante ter a supervisão de um auditor independente, completamente independente, que seja contratado, então, às vezes, por uma comissão do condomínio para poder fazer essa avaliação. Então, o síndico ele vai ter muito mais tranquilidade, porque sabe que, uma vez feita essa avaliação, e que eu recomendo, uma coisa importante aí, que seja feita mensalmente, que é a preventiva, que é muito mais barato, sabe, para o condomínio se ele fizer essa preventiva. Eu peguei um cliente há uns 2 anos, né, para fazer 5 anos de análise de pasta de prestação de contas, porque havia uma série de desconfianças e tudo. Então, é um trabalho caríssimo, né? A gente perde um tempo muito grande, né? Aquilo que eu cobrei realmente, eu acho que não chegou a pagar o meu trabalho, porque durante esses 5 anos houve várias mudanças de administradoras, vários bancos também de contas diferentes, né? Então são pontos que a gente precisa de muita atenção. Já não tinha uma documentação, por exemplo, os extratos originais, eu fui obrigada a pedir no Banco Itaú, então tinha assim, um número enorme de papéis para serem analisados. Então, a auditoria preventiva é a melhor coisa para todos. Às vezes o pessoal fala, mas vai ser mais um custo.
mas eu acho que é um custo muito bem pago, porque vai dar tranquilidade para os moradores, para o síndico, para os conselheiros, né, de ter a certeza que está tudo em ordem, de que não tem problema, né, nessa gestão. E quando chega a Assembleia de Prestação de Contas, né, aquele parecer do auditor, né, já é suficiente para saber se aprova ou não as contas do síndico, né? Então fica muito mais tranquilo. Perfeito. Professora, nós estamos contextualizando o nosso tema. Nós estamos vivendo um período completamente diferente daquilo que nós imaginávamos do que seria 2020. No outro vídeo eu disse que o bom da história é ler e não escrever. E nós estamos escrevendo uma história triste, por um lado, e preocupante, por outro, porque nós temos um caminho a trilhar pela frente em que a gente realmente só sabe que vai ser difícil, só não sabe o quanto. Isso lá para Sim. frente. Mas hoje, por conta do isolamento imposto e necessário, os condomínios tornaram-se com a sua população 100% durante todo o dia, não somente à noite, aumentando o gasto, aumentando o desgaste de peças e necessidade de serviços, deliveries, então o condomínio aumentou as suas despesas. E, por outro lado, o condômino está com renda diminuída ou zerada, dependendo de algumas questões de auxílio de governo e tal. A Ah, então. inadimplência. Professora Roseli, como é que a senhora está vendo a inadimplência? A senhora tem alguns dados para nos passar? Então, eu tenho, eu moro num condomínio, né, e tenho também notícias dos meus alunos, né, das pessoas que me enviam e-mail questionando justamente sobre essa questão de inadimplência. E a gente tem observado, né, e o que eu tenho recomendado, por exemplo, onde eu moro, até conversei com um síndico, que agora eu já fui síndica também, eu acho que é importante a gente colocar isso, sabe, Ayrton, porque dá uma proximidade realmente com o dia a dia, né? Já fui síndica, subsíndica, conselheira, e hoje, em função da minha atividade, não ter tempo, né? Eu sou só consultora no condomínio que eu moro. Então, quando tem determinadas questões, né, o síndico ele me chama e nessa época, né, eu tenho ajudado em algumas coisas, dando até dicas para redução de custos. E uma das perguntas que, né, foi feita para saber essa questão da inadimplência. Então, aqui no condomínio, até esse mês, não houve um acréscimo significativo, né? O que eu recomendo para os síndicos, e o que eu vejo os meus alunos, que já tem alguns já observando que há um aumento de pessoas que nunca estiveram na lista e que agora estão fazendo parte da lista. Então, o que eu tenho recomendado para essas pessoas é assim, pegue o movimento, né? Desde, por exemplo, de outubro do ano passado, que não tinha nada a ver com pandemia, e faça um mapa para saber as pessoas que estão na lista, né? E para você observar realmente quem são essas novas pessoas, porque nós temos no condomínio aquelas unidades que já estão na justiça, que vão para leilão, já estão num processo já, né, definido, que não pagam realmente o condomínio. Mas é importante o síndico, nesse momento, a proposta, né, de orçamento que foi aprovado no início do ano, ele já contemplava aquela realidade de inadimplência praticamente do ano passado. Então, é preciso verificar agora, né, quais são as pessoas que estão entrando, o síndico conversar com essa pessoa, que eu tenho recomendado de chamá-los para uma reunião para saber o que está acontecendo, olha, está desempregado, o que está havendo, para propor acordos, né, de parcelar esses valores para que não se acumule. Porque se isso, né, às vezes você vai deixar só para mandar uma carta, olha, responda em 48 horas, né, aquela carta básica que às vezes a administradora encaminha, né, é uma coisa muito fria. E esse momento, eu acho que nós estamos vivendo, aí tem uma necessidade, eu acho que há necessidade de se aproximar, né, de saber o que está acontecendo com a pessoa para poder, inclusive, ajudar,
né, no que for necessário, porque o síndico ele tem que ter a preocupação, claro, de pagar as contas, porque as contas não vão deixar de aparecer, e como você mesmo falou, né, aumento de conta de água, aumento de energia, por ligar mais as bombas, aumento de materiais de limpeza, né? Então, ele vai ter que adequar esse orçamento que foi aprovado e a entrada, né, das receitas com o pagamento das cotas é fundamental. Então, esse entendimento, né, de chamar as pessoas, de conversar, eu acho que vai ser uma coisa bastante importante. E tentar parcelar, né, na medida do possível, com o morador, tentando não... E outra coisa que eu acho que é interessante a gente falar aqui, de você não tirar a multa, nem os juros, nem correção monetária, né, porque o síndico ele não tem essa autorização, ele tem que cumprir o que está na convenção e o regulamento interno. Mas ele pode parcelar, né, tentar, porque nem assembleia quase a gente está podendo fazer, tem essa questão das assembleias virtuais, não sei se vai ter tempo da gente falar sobre isso, né, mas é um momento também de não ter assembleias assim com facilidade, né, porque não pode ser o presencial, então vai ter que ser misto, outra coisa que a gente pode falar. Mas então, o síndico conversar, sabe, conversar com as pessoas, entender o momento que cada um está passando e deixar claro, até tenho recomendado, e nós fizemos aqui no condomínio uma circular, colocando para os moradores a importância do pagamento na data, porque isso vai ajudar realmente a manter esses compromissos e não ter lá na frente que aumentar o condomínio. Você imagina que tragédia, né, que vai ser num momento desse, de muita insegurança, você chamar uma assembleia, mesmo virtual, para aumentar o valor do condomínio, né? Então, é muito importante, eu acho que é esse ponto. Uma outra coisa, né, não sei se a gente vai falar, se eu estou me adiantando, Pode, você até a me senhora já respondeu a desculpe. pergunta. Pode Me seguir, pode desculpe, seguir. né? Não, pode Mas ir. é assim, na questão do orçamento, porque vai ser, né, fundamental que o síndico então faça junto com a administradora, porque eu acho que como cresceu a importância das administradoras realmente serem parceiras do síndico, trazendo todos os relatórios, mostrando os dados, para que as decisões possam ser tomadas com agilidade, né? Então não dá para você esperar, às vezes, um fechamento do mês, né, para tomar a decisão. Você às vezes tem que estar acompanhando, né, percebendo que, por exemplo, tá ficando, o saldo vai ficar negativo. Como eu não posso ficar o saldo negativo, eu tenho que pagar juros para o banco. Então, eu posso pegar do fundo de reserva, né, uma coisa que o pessoal está questionando. Então, você vai, claro, né, você não vai deixar de pagar as contas, vai utilizar o fundo de reserva, é importante ter a anuência do conselho, né, do conselho dando essa autorização e você se documentar muito, o síndico ter toda a documentação necessária para depois ele vai ter que prestar contas disso, né? Então, utilizou, vamos supor lá, R$ 2.000 do fundo de reserva para fazer essa complementação. Ele tem que tem que documentar. E mais tarde, quando for possível, então, realizar a assembleia, ele justificar esse uso do fundo para que ele não fique, né, vai utilizando o fundo, chega uma hora que vai terminar esse fundo de reserva, né, e que ele é para as emergências, e isso não tira essa característica do fundo, né? Outra coisa é o uso do fundo, por exemplo, de obras ou benfeitorias que já estavam sendo arrecadadas para uma determinada obra, né? Então, nesse momento, também é interessante ele saber que esse fundo só vai ser, né, utilizado realmente para uma emergência, porque senão também, né, quando terminar tudo isso, a pessoa falou, não, mas eu paguei para fazer a reforma da quadra, e agora você usou todo o dinheiro, vai ter que pagar novamente? Quer dizer, é importante a comunicação desse síndico constante com esses moradores, explicando as dificuldades que ele está encontrando, né? Tá, com a administradora e o conselho tomando essas ações e, se for necessário, né, fazer a assembleia, essa virtual que a gente está colocando aqui, né, para pegar realmente essa autorização para poder tomar determinadas ações, se for o caso mais extremo. Tá? Professora, a gente percebe que o síndico, por conta de decretos, alguns decretos chegam só até a porta de entrada do condomínio, para dentro a questão da organização e as definições é dele, o síndico acabou se empoderando. E tendo a possibilidade de lançar mão
de recursos alocados em outras matrículas, obra, fundo de reserva e tal, ele tem que se usar outra necessidade que esse momento exige: comunicação. É Sim, lógico que ninguém vai querer ficar sem água, com a água cortada e com um fundo de obras com dinheiro. Ora, né? sim. Não precisa nem conversar, mas comunicar é importante, porque tem o fato pontual do dia que faltaria água, a necessidade de ter feito aquele pagamento. Comunicar, porque daqui a pouquinho, 30 dias depois, ninguém vai ficar sabendo que aquele dia talvez a água fosse cortada. Comunicação. Educação, justamente. É isso que, né, eu coloquei na conversa, ele vai ter que ter muito, e cada síndico, né, conhecendo o seu público, né, vai utilizar a comunicação mais adequada. Tem alguns condomínios hoje que estão usando grupos de WhatsApp, né, o síndico cria um grupo, e eu recomendo, para se criar esse grupo, ele só faça a inserção, ele não tenha aquela possibilidade das pessoas colocarem, né, as suas observações, porque às vezes esse grupo vira uma coisa não muito agradável, né, de debates de coisas que não são necessárias nesse momento. Então, para ele poder comunicar o que está acontecendo, né, tem alguns condomínios que têm até já sites, tem aplicativos hoje, quer dizer, a tecnologia ela tem condições de ajudar muito nessa comunicação, né, com os aplicativos, que hoje todo mundo está com o celular na mão, então toca lá uma sinetinha, né, falando, olha, tem uma comunicação nova do condomínio. Né, então, ele utilizar isso, né, sites do próprio condomínio, se for o caso, ou da administradora, para passar esses comunicados, né? Determinadas situações, por exemplo, é circular presa no elevador. Né? Aqui a gente está utilizando muito isso. Até eu fiz aqui ajudando o síndico, né, a falar, Ayrton, olha só, uma coisa com relação ao uso da máscara. Sabe? O uso da máscara, né, que é fundamental, então fiz uma circular falando, né, da obrigação das pessoas circularem na área do condomínio com máscara, avisar os seus visitantes, e agora fizemos uma circular, agora no final de semana, né, alertando da necessidade de, na hora da identificação, da pessoa se identificar, né, e se for o caso do porteiro ou do controlador de acesso não conhecer, a pessoa tem que abaixar a máscara, porque estava tendo casos, eu não sei se vocês aí ficaram sabendo, de pessoas entrando no condomínio com a máscara para fazer assalto no condomínio. Olha que Imagina, coisa imagina. desesperadora, né? Então, a comunicação, como você falou, é fundamental. Então, para esse caso, né, fizemos já, colocamos no elevador, distribuindo na caixinha de correspondência, para que, né, as pessoas fiquem ligadas nessas questões. Então, cada momento, às vezes, vai ter que ter, né, uma comunicação, se é mais necessária. Né? Aqui foi feita uma pesquisa com relação a uma assembleia virtual que estão pensando. O porteiro ele pergunta, ligar pelo interfone para falar, olha, está acontecendo isso, a gente tem aqui um questionário, dá para você responder, quer dizer, dar a agilidade, né, conforme a necessidade. Então, o síndico, né, realmente vai precisar ser um gestor, junto com a administradora e o conselho, estarem realmente muito... E os funcionários, né? Eu acho que não pode esquecer que essa equipe, a importância dos funcionários do condomínio, porque eles estão na linha de frente, vamos falar assim, né? Estão lá Sim. embaixo o tempo todo, estão se movimentando, então precisa ter uma integração muito grande dessa equipe, né? E nós estamos assistindo como quando falta integração, o que acontece, né, Ayrton? Não preciso nem Exatamente. falar, Falta de né? informação, integração, enfim. Professora, É. nós temos aqui um escritor imortal, Moacir Scliar, aqui do Sul, médico. Ele escreveu um livro, O Exército de um Homem Só. E eu peguei o Hum, título desse livro e fiz uma analogia do sim, síndico. E o síndico dentro do condomínio não deixa ser um exército de um homem só. As multifunções, multicompromissos que ele tem. E hoje, com esse problema sério que nós temos e esse empoderamento que, mesmo que o síndico não queira, ele tem que definir muitas coisas, as assembleias virtuais não viriam, a tecnologia sempre é puxada pela legislação. Uber
enfim, vai ser a mesma coisa com a Assembleia Virtual, que não tá deliberada ainda, não tem lei. Sim, sim, Assembleia sim. Virtual, qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu já falo há bastante tempo que não vejo a hora que isso seja realmente normatizado, né, pela lei, sabe? Porque eu acho que vai ser uma oportunidade muito grande, Ayrton, das pessoas participarem, e aí não vai haver desculpa de não ter a participação, tá? O título, como você falou do meu livro, que é Revolucionando o Condomínio, que não é pegar arma, nem ter um síndico ditador, nada disso. A revolução é de comportamento, tanto do gestor como dos moradores, das pessoas que atuam no condomínio, né? Porque precisa ter a participação. Sem ter a participação, né, há realmente o fortalecimento, e até em aula eu coloco, né? Você tem um grupo pequeno, que, então, vamos falar assim, entre aspas, tem um domínio, né, das suas opiniões, e o restante ficam à margem, né, dessas decisões. Então, as decisões da Assembleia que são tomadas por esse pequeno grupo não representa a maioria, né? E isso é uma coisa muito séria, porque o síndico, como você falou, né, ele tem, e até por lei, né, ele tem uma série de obrigações legais, só que ele tem que levar em consideração, para fazer uma gestão transparente, né, uma gestão de sucesso realmente, atender a maioria das pessoas. E se ele não consegue, ele não tem nada, né, que mostre realmente que aquilo está sendo, pelo menos o que eu falo para meus alunos, tenha 50% mais um, né, de aprovação de determinadas coisas, né, ele, por exemplo, é um bom síndico. Se ele tiver a aprovação de 50% mais um, eu já considero um bom síndico, né? Porque agradar 100% é uma coisa impossível, Sim. né? É uma coisa realmente que nem Cristo fez isso, imagina nós que somos um pequeno grão de areia, né? Então, ele tem que realmente buscar ouvir, né, quais são as expectativas das pessoas para traçar os objetivos aí para essa gestão, né? Então, esse empoderamento que você fala, ele tem uma série de limites, né, que deve ser respeitado e tem que ter o que? A participação das pessoas, para que ele não tenha esse superpoder. Porque a gente temos, né, claro que notícias de síndicos que se tornam realmente verdadeiros ditadores dentro do condomínio, né? Uma coisa, hoje eu observo um número menor desse, desse tipo de síndico, né? Mas ainda existe. Então depende dos moradores a participação. E a Assembleia Virtual, ela vai trazer essa possibilidade da pessoa participar aonde ela estiver do planeta, né? Então não vai ter desculpa porque teve que sair, não podia participar naquele horário, né? Então eu vejo com muito bons olhos isso, né? E torço realmente para que tenha, né, uma regulamentação, uma clareza, para que os cartórios possam registrar, as pessoas possam realmente ter transparência, né? Porque hoje ainda há uma dúvida, como que você comprova que aquela pessoa é que vai estar participando realmente, que não tem nenhum problema, né? Eu acredito que aquela parte da certificação digital é uma coisa que vai trazer essa possibilidade. Hoje as empresas, as multinacionais, empresas grandes já têm as assembleias virtuais, já praticando, né, à distância, sem problema nenhum. Então, isso, com certeza, o condomínio também vai fazer uso. E muito bom para o Oremos, síndico dividir a responsabilidade. Oi? tecnologia nos chegando, nos facilitando a vida, né? Com certeza, E com isso a gente certeza. só tem a louvar, porque hoje nós estamos conseguindo falar, trazer para Porto Alegre, virtualmente, mas de coração eu sei que ela está Sim, aqui, a professora Roseli Schwartz, sim. nos abordando esse assunto. Professora, me diga uma coisa. Uma pergunta que chegou aqui para nós, dizendo o seguinte: se pode ser feita uma chamada essa para cumprir saldo devedor sem assembleia? Se pode, eu imagino, não sei se exatamente pode. Dever, eu Então, acho que deveria, mas como fazer isso? sim. Então, veja só, né? Se o síndico, vamos supor, está observando todas as contas, né? Fez acordos, né? Tentou reduzir contratos, porque tem uma série de medidas que é preciso fazer antes de chegar nisso, né?
Então, o que a gente está recomendando é isso, né? Veja os fornecedores, aqueles serviços que não são necessários nesse momento, você postergar o início, para que não tenha o impacto agora no orçamento, né? Então, ter toda essa negociação com relação aos contratos, né? Até a questão dos funcionários, cortar horas extras que não são necessárias, né, nesse momento. Então, e uma coisa também importante que a gente diga, a professora falou, cortar a hora extra. Só que se esse funcionário ele faz há mais de um ano, né, é preciso você indenizar essas horas extras. Então, tem que ter um acordo com ele, falar, olha, vai ser só durante esses meses que você não vou autorizar você fazer, porque nós precisamos reduzir essa questão de salário, né? Então, deixar isso daí pendente para depois, se for o caso, se for cortar realmente todas as horas dele, ele não vai fazer mais, tem que indenizar de acordo com o cálculo de supressão de horas extras. Então, reduzir água, né? Fiz uma comunicação com os moradores para uso racional da água, né? Fiz um trabalho para realmente enxugar as minhas contas, né? Isso daí não foi suficiente, está observando que mesmo fazendo tudo isso, a conta vai ficar negativa, eu vou precisar usar ou o fundo de reserva, né, se o condomínio tem o fundo de reserva, e aí que né, vai ser um momento muito importante, porque tem condomínios, eu já recebi e-mails que não tem fundo de reserva, imagina só, Ayrton, né, que sufoco agora você não ter nenhum recurso para poder fazer uma cobertura dessa. O síndico, ou ele vai, né, usar, por exemplo, hoje que tem algumas empresas, acredito que aí no Sul, que cubra a questão da inadimplência, né, que são as garantidoras, eu não sei se aí no Sul chamam dessa Sim, forma, são né, para garantidoras poder... aqui no Sul não tem muito Pra, o hábito desse tipo de serviço. Existe, mas em menor escala, como Santa Catarina, por exemplo, e Paraná. São Paulo sim, também é assim, né? Mas começou um pouco, um tempo, em né, São Paulo? e começou faz pouco tempo que Sim. começou a questão das garantidoras, né? Que precisa ser visto com bastante cautela, que tipo de empresa que né? Precisa ter um jurídico muito ativo para poder ajudar o síndico, se for essa opção, né? Porque o que a gente vai tentar, né, realmente, é não fazer um rateio agora, porque sem ter assembleia, né? Como que ele vai mandar um boleto com um aumento sem ter uma assembleia? Então, vai ser necessário, porque não basta só autorização do conselho, não é suficiente. Então, aí haveria, no meu ponto de vista, a necessidade para fazer um aumento, um rateio para cobrir caixa, né, que você não tem fundo de reserva, não tem fundo de benfeitoria, você vai precisar fazer um rateio, né? Então, vai ter que chamar uma assembleia, vai ter que pedir auxílio para a administradora, como fazer essa assembleia virtual, e vai ter que ser uma assembleia mista, porque não é todos os moradores que têm acesso, né, a essa questão da internet, de usar, né, algum aplicativo. Então, vai ter que ter algumas pessoas ainda fazendo, né, a votação, vamos por uma cédula de votação, vai ter que ter alguma forma para se estudar isso, para envolver essas pessoas, para saber se você vai fazer ou não. Mas olha a situação, ele não tem, nessa questão que você colocou, ele não tem alternativa, as contas vão precisar ser pagas, quer dizer, ele vai ter que, de alguma forma, fazer um levantamento de um recurso. Então, ou é por meio de rateio, e aí precisa ter assembleia, se for fazer um empréstimo em um banco, né, eu sei que hoje tem até algumas cooperativas de crédito que estão oferecendo recursos para os condomínios, né? Então ele também precisaria ter uma assembleia para poder aprovar isso Não como pode. documentação junto a essa empresa, e essas garantidoras, né, que também precisaria ter a aprovação de uma assembleia. Então, em qualquer uma dessas opções, ele vai ter que fazer uma assembleia, porque não dá para impor um boleto, né, passar uma circular e falar, olha, senhores moradores, a partir de tal data vai ter o Imagina, aumento do valor do condomínio, imagina. né? É, Imagina, nessa é, situação vai ser bastante, por mais que ele mostre a conta, né? Então vai ter que ter um encontro virtual, né? Depois a gente vai ter que analisar como é que vai ser feito o registro disso, porque ele vai ter que gerar uma ata, vai ter que, né, ter um suporte realmente da administradora para poder
tornar isso, né, factível, isso poder ser realizado, né? Porque ele vai precisar ter esse suporte para depois, quando tiver tudo normatizado, fazer uma assembleia realmente para ratificar essa ação que foi realizada. Eu fico imaginando, uma das características das administradoras aqui, nós temos muitos condomínios. Tá? Eu fico imaginando o volume de trabalho que essa gente está tendo. Nossa. O volume de responsabilidade que caiu mais ainda sobre o síndico. Então, tempos difíceis, professor, tempos difíceis. Sim. Mas, sintetizando o que a senhora disse a respeito da questão de redução, equalizar a despesa, tem que ir naquilo que ele faz, objetivamente ele tem a ascendência, que é na despesa. Conscientizar os Sim. moradores para a redução de custos possíveis de serem reduzidos e vencer mais um dia. E assim vamos indo. Sim. Bom, E você vê como precisa ter agilidade, né, Ayrton? É coisas que você não pode ficar esperando um mês, né? Não, você tem que tomar, né, realmente as decisões rápidas, né? Então, é o que eu tenho falado, cresceu, eu acho que muito, a responsabilidade do síndico, a importância das administradoras, que eu acho que, não sei aí no Sul, mas aqui tinha, assim, uma questão com relação à concorrência de empresas, né? Entre as empresas, até com preços, né? E hoje vai, eu acho, sobressair as empresas que realmente são parceiras do síndico e vão estar ajudando o síndico a tomar essas decisões, trazendo dados, né? Fazendo projeções para o futuro, né? Então, essas empresas é que vão ter sucesso, porque é isso que o síndico vai precisar, né? Você imagina todos esses desafios se não tiver o suporte, né, de alguém que possa falar, não, vamos traçar aqui com os dados, vou estar te mostrando, né, por onde que a gente pode estar seguindo, quer dizer, é uma equipe mesmo para tomar as decisões. a senhora sabe que quando nós, em 93, existia uma quantidade muito importante de condomínios com autogestão. Imagina condomínio com autogestão nos dias de hoje, antes da pandemia, Sim, retenção tributária, funciona, bom, tudo aquilo que todo mundo sim, sabe. E agora com a sim, pandemia? Meu Deus do céu, meu é, Deus do céu, tá? é, Impossível. Mas é, tem aqui, a professora, a pois não? autogestão realmente, ela, a princípio, né, para os moradores, porque e eu costumo colocar em sala de aula, quando nós analisamos essa questão, que o morador ele pode achar que está fazendo uma redução incrível, né? Tirando a administradora. Só que isso pode depois ter, né, uma repercussão de ações trabalhistas e não atender as normas, né? Quer dizer, um prejuízo assim muito grande, além de desvalorizar o imóvel que ele mora, né? Então, Mas, essa alternativa de autogestão é muito arriscado e eu acho que os moradores eles precisam saber desse risco, porque muitos empurram, sabe, Ayrton, para o síndico, não, nós vamos te dar uma forcinha, pode deixar hum, que a gente ajuda, sabe, hum, esse papinho, né? E sei, depois sobra tudo para o síndico, né? Então, exatamente. não é justo, sabe? Não é justo essa situação. E o que não é justo também, e é uma pergunta recorrente, a resposta, desculpa, professora, é batida, a resposta é batida, mas ela volta e meia surge. Eu atribuo isso ao coração do síndico, que quer ajudar, quer auxiliar. Se ele pode dar desconto para inadimplência. E se ele pode, em que circunstância? Então, realmente isso é recorrente, principalmente agora nessa questão da pandemia, né? E nessa tentativa de criar soluções, uma das alternativas que às vezes aparece é justamente isso, né? O condomínio, por exemplo, vence no dia 5 e aquele que pagar até, né, o dia 5 vai ter tanto por cento de desconto, né, nesse valor. Isso é errado, é considerado ilegal, porque você acaba camuflando o valor da multa, que é definido pelo Código Civil até 2%. Né? Então, não é uma alternativa que deve ser adotada, sabe? O desconto, né? O síndico ele não pode tirar, como eu já comentei,
multas, juros e correção, porque ele assumiu para cumprir, e isso consta no Código Civil, o que está definido na convenção. Então, ele, né, tentando fazer uma melhor negociação ali com o morador, tirar, né, essas coisas que são impostas pela convenção, ele está fazendo uma arbitrariedade, e ele pode ser lá na frente cobrado a responder com os recursos dele essa diferença, né? Então, ele pode negociar, o que eu já comentei, parcelando, né, ajeitando, às vezes, a parcela que o morador está podendo pagar, né, dentro, claro, de um limite, né, a pessoa não vai chegar lá e falar, olha, eu quero fazer um parcelamento de 30, 40 meses, né, não seria isso. Por isso que eu comentei, quanto mais rápido você chamar essas pessoas para conversar, entender o problema que ela está passando, né, vai ser mais fácil você fazer o ajuste, né, daquela situação de inadimplência. E evitar ao máximo, a judicialização. Com Porque, certeza. além de demorar, Sim, as justiças, por vezes, premiam o devedor, e a necessidade do condomínio é premente, é agora, é para já. sim, Soluções, integrar moradores, tem que conscientizar o morador. Conscientizar o sim, sim, morador. trabalhar. Professora, a senhora sabe que, às vezes, ligam com morador para cá, condômino para cá, dizendo que o síndico isso, o síndico aquilo. Era uma ocasião, um prédio de 450 unidades, lá na hora tinha 25 na cidade. E aconteceu um Nossa, fato, uma arbitrariedade lá. E eu disse, sabe quem é o culpado disso? Os 425 que ficaram em casa vendo novela. sim, A omissão do justamente. condômino. A omissão do É, condômino. Ele é, empurra para depois chegar a dizer, mas por que tu não fez isso? sim, sim. É E eu difícil. sempre comento aí com essa questão que o voo, né, quando essa questão de falar que ele isso, ele aquilo, ele vai voar alto se as pessoas permitirem que a asa dele cresça. Então, quando tem a participação, realmente as pessoas estão olhando o demonstrativo, estão questionando, né, aquilo que tiver dúvida, porque às vezes, né, se os demonstrativos não são claros, precisa questionar, não é esperar, né, depois que a coisa está bem realmente complicada, né, como às vezes eu sou assim questionada, né, por algumas pessoas que querem me contratar, porque sumiu o fundo de reserva do condomínio, né? Onde foi parar o síndico, né? Usam aquela palavra horrorosa e tudo Sim. mais, né? Eu falo, gente, vocês não estavam olhando isso, né? A prestação de contas vem mensal, não observaram isso? Então, a participação é fundamental, como você falou, né? E é que vai dar o limite para o síndico, né? Ele tem uma e assim, o síndico que é um bom gestor, né, ele gosta que as pessoas participem, sabe? Com Ele certeza. percebe que tem essa divisão da responsabilidade, porque ele não é tudo. Errar é humano, mas você vê, se as pessoas estão observando, né, vê uma irregularidade ou alguma coisa que levanta a dúvida, né, questiona naquele momento, porque ele vai saber explicar e às vezes não é nem culpa dele. Né? E tem, às vezes, moradores, teve uma situação que eu até gosto de comentar isso, porque às vezes o morador ele não está realmente sabendo tudo o que está acontecendo, até os termos que são usados no demonstrativo, por isso que é muito importante que o síndico saiba se aqueles demonstrativos eles estão sendo claros, se as pessoas estão compreendendo, porque às vezes alguns termos que são usados ali levantam suspeito de coisas assim absurdas, né? Só para citar um exemplo, houve um questionamento de uma moradora com relação ainda quando a gente tinha aquele GPS, lembra, para fazer a gente podia andar de carro, comprava o GPS, né, para poder se localizar. E aí ela questionou, lá pegou a pasta, né, desconfiada do síndico, e questionou que era um absurdo, porque todo mês tinha a compra de um GPS pelo condomínio. Que coisa mais absurda que era aquilo, né? E aquele GPS era o recolhimento do INSS dos funcionários, O GPS? né? Não é? Chama-se GPS, a guia, né? E a administradora escrevia lá, GPS. Então, olha, né, é uma coisa absurda, né? Uma coisa dessa. Então, esse é o síndico, né? Saber se aquilo está sendo claro, né? E as pessoas não ter uma dúvida, porque ela esperou,
né? Esperou tanto tempo para questionar alguma coisa nesse sentido, né? Então, que já poderia ter sido esclarecido com mais facilidade, não precisaria levantar suspeita pelo condomínio todo, né? Que estava tendo irregularidade, sabe quando cria aquele clima horrível, né? Exatamente. Por uma coisa absurda, sabe? Que não tinha a mínima questão. Imagina a vergonha que essa pessoa deve ter passado, né? Depois, na hora que foi Imagina, explicado, descobriram o né? que era o tal do GPS. Que era o GPS, né? Professora, Então, é preciso ter essa clareza nos demonstrativos e o síndico, né, essa disponibilidade, disposição de esclarecer. professora, nada mais necessário hoje para qualquer área a qualificação, a formação e a busca pelo conhecimento. Eu estou diante da professora Roseli Schwartz. Ela tem duas oportunidades para ampliar esse conhecimento. A senhora está com o livro aí, professora? Sim, estou Por com o livro favor, aqui. Olha, mostre a capa do livro, o Revolucionando o isso. Condomínio, na 15ª edição. Parece que não gostaram das 14, parece que a 15ª ficou melhor. Sei. Não, e É, essa 15ª, Ayrton, ela tem uma. Já deu para capturar? sim. Ele tem um capítulo que eu acho assim muito importante, que foi o meu trabalho lá do curso de MBA lá da USP, que ele saiba se o seu condomínio é bem administrado. Então, eu publiquei o resumo do trabalho num capítulo, e aí eu tenho 162 itens que a pessoa vai, tanto o morador como o síndico, né, saber se a gestão dele é uma gestão transparente, se a gestão, né, vê a parte da segurança. Então, é tanto para o síndico como para os administradores um guia para saber, porque os moradores, né, infelizmente ainda hoje moram em condomínio, mas eles acham que a gestão de condomínio é só fazer o boleto, né, mandar, que é uma coisa muito simples. Não tem nem a ideia o quanto de responsabilidade, né, tem por trás disso. Então, esse capítulo eu achei assim, bastante, né, oportuno, está colocando no livro, a gente procura sempre atualizá-lo para trazer essa referência realmente para os moradores, né? E lá a editora Saraiva, que agora é Bem Virá, né? Que fizeram lá uma junção lá de empresas, e então eles, né, até gostam do trabalho, porque a gente atualiza, né? Não é um livro. Você vê, em 96, eu falo que nasceu o meu bebê, né? E hoje já é um adulto, porque a gente vai, né, não só atualizando, mas colocando capítulos novos, coisas que interessam para essa nossa área, para que esse síndico, né, tenha uma referência de um trabalho sério, né, de um trabalho que a gente tem o maior prazer de passar, né, para os síndicos, né? E como você falou, a capacitação hoje é indispensável, né? E eu vejo o crescimento dos síndicos profissionais assim realmente como um futuro. Só que queria falar, Ayrton, o síndico profissional realmente que trabalha, profissional que regaça as mangas, né, que entrega trabalho, que entrega gráficos, dados, mostra, né, por meio de ferramentas de gestão aquilo que ele está conseguindo de bom para o condomínio. E uma coisa importante, que é mostrar comprometimento com o condomínio, porque tem ainda a gente percebe, né, alguns até moradores mesmo, que falam, o síndico profissional não vai se importar, né, porque ele não mora no prédio, ele não tem um apartamento, mas não, esse síndico profissional, né, aquele que realmente vai trabalhar, ele vai mostrar esse compromisso por meio de trabalho, não é de conversa, de qualidade de trabalho que ele vai entregar, então, para esse condomínio, né, e para É todos os muito outros que ele tem. envolvimento para um síndico morador se tornar síndico. Não vou dizer, tem muito síndico, não vai gostar que eu falo, mas é um mal necessário. Morador bom. Né? Não, tem muito síndico Não, morador bons, não, sim, sim, profissionais, né? Assim, qualificado também, tranquilo. Eu digo sim, do envolvimento da a questão da sindicatura, que tira o tempo de família, tira o tempo. E é preferível contratar um externo que tem as expertises dos outros condomínios para jogar ali para o seu condomínio, né? Para sim, aquele condomínio. sim. E outra.
fiz o chamado para o livro, né, disse que a senhora tem dois. E um é o curso online, o condomínio, o nome do curso, né? Isso, isso. Que nós É, temos está na audiência agora, tenho certeza que é outro fã de cadeirinha seu, o Maurício Ventura, que eu pedi para ele fazer um videozinho apresentando a empresa dele, e ele disse, olha, uma das minhas qualificações foi ter feito o curso com a professora Rosemila de São Paulo. Viu? olha, Vamos avisar os sim, outros síndicos, aos síndicos moradores, do que se trata, por sim, favor. sim. Então, esse nosso curso de administração de condomínio de síndico profissional online, que é pela plataforma, né? O pessoal entrando no site ocondomínio.com.br, lá na parte de cursos, né? Ele vai ver cursos online. Então, nós temos o curso que é o mesmo que eu ministro na FECAP, o mesmo conteúdo do módulo 1. Eu tenho ele gravado, então, para a pessoa fazer no momento que ele tiver disponibilidade, com 120 dias para realizar esse curso. Vai ter certificado, ele vai receber um exemplar na casa dele do livro Revolucionando o Condomínio, além, né, que é um material de apoio ao curso, ele tem também a apostila com todas as informações que a gente coloca nos slides, além, Ayrton, que é uma coisa acho que é bastante importante que o nosso curso tem, nós respondemos as dúvidas dos alunos, né, mesmo depois de ter terminado o curso, a gente continua tendo um relacionamento, né, com esses alunos, como eu faço no curso presencial. Você imagina, desde 98 tem alunos lá, porque depois do Senac, eu dei aula na FMU, que é uma outra faculdade, dei aula na EPD, que é uma outra faculdade aqui de São Paulo, e agora estou na FECAP. E eu recebo dúvidas de aluno, porque eu mantenho o meu e-mail, que é o Roseli. Posso falar aqui o meu Se e-mail? a senhora não falasse, eu ia colocar ele disponível na descrição do vídeo ali embaixo. Por favor. Ah, tá. Então, que é o Roseli com y, arroba ocondomínio.com.br. Eu mantenho esse e-mail desde sempre. Então, eu recebo, às vezes, alunos, né, que foram lá de 2000, falando, ô, professora, estou com uma dúvida aqui, gostaria de saber a sua opinião. Então, a gente troca opiniões e aí é um prazer muito grande poder encontrar esses alunos em eventos, né, assim, nas palestras. Então, é muito gostoso a gente manter esse relacionamento. E esse mesmo, né, ponto de vista, esse contato gostoso, a gente procura dar também para o aluno online. Tá? E agora, uma coisa assim, em primeira mão, que eu vou estar colocando aqui para vocês, Opa. até o início do mês agora de junho, nós vamos lançar um outro curso que se chama Síndico Mais, onde a gente vai oferecer ferramentas de gestão, além daquilo que a gente já fala no curso completo, mais informações para esse síndico, principalmente para o síndico profissional, saber como se apresentar numa assembleia para colocar a sua proposta de síndico profissional, como falar, né, como construir um slide para fazer a apresentação, se ele vai ser, por exemplo, autônomo, se ele vai abrir uma empresa, então quais são as possibilidades, né? E as ferramentas de gestão que eu acho que é muito importante para ele poder mostrar os dados. Eu dou exemplos de gráficos bacana para serem colocados na apresentação. Então, o curso está bem interessante. Eu acho que vale a pena depois o pessoal entrar pelo menos para conhecer, né, de saber da nossa proposta. Tá? E a gente tem ideia também, Ayrton, com essa facilidade agora da internet, de fazer esses webinários, né, para o curso online, a gente ter também momentos de encontro desses alunos, onde, né, de uma forma, então, quase que presencial, vamos falar assim, né, a gente poder ter contato, resolver as dúvidas no ar, né, ter algum tema interessante para desenvolver, depois ouvir a opinião dos alunos. Então, a gente está também trabalhando para que esse curso possa ficar o mais próximo, né, dos alunos, sabe? É muito interessante essa experiência, e eu que sempre, né, dei aula presencial, agora a gente nessa nova modalidade, né, então traz um aprendizado muito grande, mas a nossa vontade é de trazer a qualidade e essa proximidade com o aluno, que eu acho que é muito importante, ele se sentir realmente amparado. Então, eu Acolhido. tenho uma tutora que ajuda, né, também nesse atendimento do aluno. Então, a gente, né, realmente quer passar qualidade
e capacitação para o pessoal aí do Brasil todo. O livro, Revolucionando o Condomínio, na 15ª edição, para adquirir, tem as informações logo abaixo nos comentários. Os cursos que a professora Roseli falou estarão disponíveis a partir de junho, professora? É junho, né? Não, então, o curso Administração de Condomínios e Síndico Profissional completo já está Já está na disponível. plataforma, já está disponível. Nós fizemos até uma atualização de conteúdo, de textos novos, né? Porque o curso foi lançado em 2017. Então, nós atualizamos vários textos, dando mais materiais complementares. Então, o pessoal que quiser já pode fazer, adquirir, né? O Síndico Mais é que nós estamos já com tudo preparadinho para lançar no máximo até o começo do mês de junho. E essas Já duas está tudo gravado. informações estarão junto ali na descrição do vídeo e também, um pouquinho mais adiante aí, nas páginas do Clique Síndico. Estás no canal do YouTube do Clique Síndico. Faça a sua inscrição e amplie essa nossa divulgação desse conteúdo. Hoje nós trouxemos Roseli Schwartz, eminência parda no Brasil inteiro, ministrando cursos, palestras e sempre presente na vida condominial. Professora Roseli, muito obrigado de coração pela sua participação no Condomínio em Foco. Eu que agradeço, Ayrton, foi um prazer muito grande e vamos torcer, né, para realmente eu possa estar aí no Sul em um evento que vocês, né, têm ideia de realizar. Vai ser um prazer muito grande estar presente, encontrar com as pessoas, porque é muito importante, né, esse contato. Eu tenho muito prazer em estar com as pessoas, mas eu quero agradecer, né, a você, ao Clique Síndico, também a Cíntia, né, do Crédito Real, aí por me possibilitar essa possibilidade, né, de estar aí com vocês nesses momentos, né? E eu quero desejar também a todos os síndicos, né, que tenham calma, sabe, que possam então, né, fazer as coisas com tranquilidade, envolver as pessoas e que nós possamos passar por esses momentos o mais rápido possível, né? E que essa experiência possa, né, trazer também crescimento, né, de gestão, que com certeza vai trazer para todos, né? Mas eu desejo muita sorte, saúde e proteção para todos. Obrigada, Ayrton. Muito obrigado, professora Roseli Schwartz. Lembrando que todas as informações de curso e contato com a professora Roseli, isso eu não combinei com ela, mas ela vai, se quiser mandar perguntas, eu sei como é que ela funciona, como é que ela trabalha, ela vai responder. E aguardo Sim. você no próximo Condomínio em Foco que já estamos preparando. Até a próxima. Obrigada. Até mais, então.